Em muitas casas, a Bíblia repousa sobre uma mesa ou prateleira aberta nas páginas dos Salmos ou do Evangelho. Mas poucos sabem que há livros antigos que um dia foram considerados sagrados e depois silenciados. Um dos mais misteriosos e poderosos é o livro de Enoque. Ele não está na maioria das versões da Bíblia cristã. Foi excluído, escondido e, durante séculos, quase esquecido. Mas sua história e seu conteúdo são simplesmente desconcertantes. Enoque foi o bisavô de Noé, uma figura mencionada brevemente no Gênesis. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Essa pequena frase esconde um dos maiores mistérios das Escrituras. O que significa que Deus o tomou? Para onde? Por quê? A tradição etíope, diferente do cristianismo ocidental, preservou a resposta. O livro de Enoque, também chamado de Enoque, conta o que teria acontecido com esse homem escolhido e por que ele foi levado aos céus. Descoberto em sua forma completa apenas em manuscritos etíopes no século XVIII e mais tarde confirmado em fragmentos entre os manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque descreve algo extraordinário: uma viagem pelo céu, contato com seres celestiais e, acima de tudo, o relato detalhado da queda de um grupo de anjos conhecidos como os Vigilantes. Esses seres, segundo Enoque, desceram do céu nos dias anteriores ao dilúvio. Eram 200, comandados por Senjasa, e desceram sobre o Monte Hermon. Lá fizeram um pacto. Tomariam esposas humanas, se uniriam a elas e ensinariam aos homens os segredos do céu e da terra. Eles quebraram as ordens do Altíssimo. Eles trouxeram conhecimento proibido. E isso mudou o curso da humanidade para sempre. O texto relata que esses anjos ensinaram os humanos a fazer espadas e escudos, a usar metais, a pintar os olhos, a ler os astros e interpretar os sinais do céu. Coisas que hoje consideramos parte do progresso, mas que naquela época foram vistas como transgressão. A humanidade, acelerada demais, mergulhou na corrupção. E os filhos desses anjos, os Nefilim, eram gigantes, violentos, devoradores de tudo e todos. O mundo mergulhou no caos. E foi por isso que o Altíssimo Deus, ou o Criador, decidiu agir. Mandou arcanjos para prender os anjos caídos em cavernas nas profundezas da terra. E decretou que os Nefilim seriam destruídos, e que viria um grande julgamento sobre a terra. O dilúvio, esse relato, tão rico e direto, nunca entrou para a Bíblia oficial. Por quê? Há várias teorias. Uma delas é teológica. A igreja primitiva considerou que o livro de Enoque apresentava uma cosmologia perigosa demais. Afinal, ele falava de anjos que agem por conta própria, de seres celestiais com agendas independentes, de conhecimentos que desafiam o dogma da queda e redenção. Além disso, o texto é explícito em sua crítica aos poderosos da terra, o que, para os impérios que depois dominaram o cristianismo, era inconveniente. Outra teoria mais ousada diz que o livro foi retirado porque ele revelava demais, que o relato de Enoque não era apenas simbólico, mas literal, que esses anjos caídos eram, na verdade, visitantes de outros mundos, seres com tecnologia e propósito, e que o conhecimento transmitido por eles não era mágico, mas científico. A visão moderna dos Anunnaki, os deuses astronautas dos Sumérios, se encaixa, quase palavra por palavra, com os vigilantes de Enoque. Enoque não apenas viu tudo isso, ele foi levado aos céus. Guiado por anjos, passou por 7 céus diferentes. Viu os domínios dos justos e dos condenados. Foi mostrado o trono de Deus. Ouviu o juízo que cairia sobre os vigilantes e suas consequências sobre a terra. Ele não era apenas um profeta, era uma testemunha. E foi por isso que, segundo o livro, Deus o tomou para que ele não presenciasse a destruição que viria, mas deixasse um testemunho eterno.
O mais surpreendente é que, apesar de seu afastamento do cânon bíblico, o livro de Enoque foi profundamente influente. Escritores como Judas e Pedro, autores do Novo Testamento, fazem alusão direta a ele. Judas 1:14 chega a citar Enoque por nome. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos. Uma frase retirada diretamente da profecia de Enoque sobre o julgamento final. Se Enoque foi citado no Novo Testamento, por que então foi excluído? Talvez porque ele não fosse apenas um livro, mas um manual, uma chave, um aviso. O tempo passou, mas o texto permaneceu. Esquecido, preservado nas montanhas da Etiópia e mais tarde redescoberto nas cavernas do Mar Morto. Um testemunho antigo, falando de anjos, gigantes, conhecimento proibido e um céu que não era só espiritual, mas habitado, real, cheio de ordens, hierarquias e seres com intenções próprias. O livro de Enoque não é uma ficção, é uma janela, e por ela talvez ainda possamos enxergar o que foi perdido e o que um dia voltará. À primeira vista, os vigilantes descritos no livro de Enoque parecem anjos, figuras espirituais e simbólicas, talvez metáforas. Mas ao ler com atenção, nota-se algo estranho. Eles descem do céu em grupo. Têm nomes, hierarquia, objetivos concretos. Falam entre si, discutem, tomam decisões, ensinam ciências específicas, constroem moradias e se relacionam fisicamente com mulheres humanas. Tudo isso soa menos como seres etéreos e mais como visitantes reais. Segundo o livro de Enoque, 200 desses seres desceram do céu nos tempos antigos, sob a liderança de Senjasa, seu comandante. Eles pousaram no cume do Monte Hermon, no Oriente Médio, um local real, situado entre o Líbano e Israel. Ali fizeram um pacto. Tomariam esposas humanas, mesmo sabendo que estavam infringindo a vontade do Altíssimo, e o fariam juntos, como um corpo unificado, uma operação deliberada. Essa cena ecoa outro relato antigo. As tabuletas sumérias, escritas milhares de anos antes de Cristo, que falam de um grupo de deuses chamados Anunnaki, vindos de um planeta distante chamado Nibiru. Esses deuses não apenas visitaram a Terra, eles estabeleceram colônias, ensinaram aos humanos técnicas avançadas e até participaram da criação da espécie humana moderna. A semelhança entre os dois grupos, vigilantes e Anunnaki, é desconcertante. Ambos vieram do céu. Ambos desceram sobre montanhas. Ambos interagiram com mulheres humanas. Ambos trouxeram conhecimentos considerados perigosos. Ambos foram punidos, e ambos deixaram um legado que perdura até hoje. Os vigilantes ensinaram astrologia, feitiçaria, ervas, forja de metais, adereços, manipulação de tempo e natureza. Eles despertaram nos humanos o conhecimento dos céus, e isso provocou o colapso da ordem. Os Anunnaki fizeram o mesmo. Trouxeram a escrita cuneiforme, o uso do bronze, a arte da construção de zigurates, o cálculo dos astros, os códigos de leis. Nas tabuletas, nomes como Enki e Ninhursag aparecem como criadores da humanidade, enquanto Enlil, o líder militar, condena os humanos por sua impureza, ecoando o julgamento do Altíssimo contra os vigilantes. Mais ainda, a forma como os Anunnaki são descritos nas imagens sumérias também surpreende. Muitos deles possuem asas, elmos, botas e objetos estranhos. Alguns carregam o famoso bolsinha dos deuses, um item misterioso, presente em imagens da Mesopotâmia, do Egito e até das civilizações pré-colombianas das Américas. Um objeto que ninguém sabe explicar, mas que sempre está nas mãos das figuras divinas. Seria tecnologia? Um transmissor? Uma ferramenta de comando? Os vigilantes, segundo Enoque,
tinham aparência poderosa e brilhante. Seus rostos eram assustadores. Eles provocavam temor. Não eram pequenos cupidos com asas. Eram entidades fortes, resplandecentes. Algumas descrições sugerem que vestiam roupas flamejantes, seus olhos brilhavam e sua voz era como trovão. As mesmas expressões são usadas nos textos babilônicos para descrever os Anunnaki quando aparecem aos humanos. A questão então se impõe. Seriam os vigilantes apenas outra versão dos Anunnaki? Pode-se dizer que são a mesma entidade, vista por povos diferentes e descrita com linguagens distintas. Enquanto os sumérios registravam tudo como parte de sua mitologia oficial, com nomes, datas, locais e funções, os hebreus codificaram os mesmos eventos em linguagem espiritual. Mas o núcleo da história é o mesmo. Um grupo de seres superiores quebra uma regra celestial, ensina aos homens conhecimentos proibidos e é punido severamente por isso. Além disso, há um detalhe curioso. Em hebraico, a palavra anjo, malak, significa literalmente mensageiro. Não implica necessariamente em asas ou espiritualidade. Um mensageiro celestial pode ser qualquer ser vindo de outro plano ou até de outro mundo. As descrições dos vigilantes no livro de Enoque e sua transformação posterior em mitos de anjos caídos podem ser apenas uma forma de explicar o inexplicável. Um contato real, físico e chocante com entidades não humanas. Entidades que deixaram sua marca genética, cultural e espiritual na humanidade. E há um eco inquietante nesse paralelo. Os vigilantes de Enoque foram aprisionados nas profundezas da terra, em cavernas escuras, até o dia do julgamento final. Nos textos sumérios, os Anunnaki, após sua missão, retornaram ao céu exceto alguns que permaneceram como guardiões sobre o mundo dos vivos. Duas versões da mesma história? Ou dois lados de uma realidade esquecida? A humanidade já ouviu falar do dilúvio. Para uns, é uma história bíblica. Para outros, um mito universal. Mas, e se for mais do que isso? E se o dilúvio descrito por tantas culturas dos hebreus aos sumérios, dos hindus aos maias, for a memória de um evento real, registrado sob diferentes formas? E se ele foi, na verdade, um ato deliberado de destruição, ordenado por forças que se apresentavam como deuses? No livro de Enoque, o dilúvio não é um acidente da natureza. Ele é uma sentença, um julgamento proferido pelo Altíssimo contra os vigilantes e sua descendência. Os anjos caídos, após se rebelarem e ensinarem aos humanos o conhecimento proibido, geraram filhos, os Nefilim, gigantes cruéis, insaciáveis, que devastaram a terra. A violência cresceu, os homens se corromperam, e os céus decidiram intervir. O arcanjo Uriel, segundo o texto, revelou a Enoque que o Criador ordenou o extermínio dos Nefilim, que os vigilantes seriam presos em cavernas subterrâneas, em locais escuros e silenciosos, e selados até o dia do juízo final. E, acima de tudo, que viria uma grande inundação para purificar a terra da semente corrompida. É impossível não lembrar da história de Noé. Mas aqui ela surge sob outro prisma, como resultado de uma guerra celeste. Uma disputa entre duas visões. De um lado, seres que quiseram acelerar o progresso humano, dando saberes antes do tempo. Do outro, o Criador, ou talvez uma autoridade suprema entre os deuses, que viu nisso um erro catastrófico. Essa ideia ecoa de forma quase idêntica nas tradições mesopotâmicas. Na epopeia de Gilgamesh, escrita mais de 1000 anos antes dos textos hebraicos, temos o relato de Utnapishtim, o homem que sobreviveu ao grande dilúvio. Lá, o motivo da destruição da humanidade é claro. Os deuses estavam irritados com o barulho e o comportamento dos homens. Em especial, Enlil, líder severo entre os Anunnaki, exige o extermínio,
Mas um deus dissidente, Enki ou Ea, avisa secretamente Utnapishtim e o ajuda a construir um barco. Dois textos, de culturas distintas, mas o mesmo enredo. A humanidade cresce rápido demais. Uma casta superior vê isso como ameaça ou erro. Um castigo é decretado. Um ser escolhido é alertado e salvo. Um novo ciclo começa. A convergência não pode ser ignorada. Ainda mais quando se nota que, nos dois relatos, o conhecimento é o estopim da destruição. Em Enoque, os vigilantes ensinaram astrologia, metalurgia, guerra, magia. Em Gilgamesh, os homens também estavam se tornando poderosos demais. Há, portanto, uma tensão constante entre o humano e o divino, como se houvesse limites impostos à nossa evolução. E sempre que tentamos ultrapassar luz, algo ou alguém nos puxa de volta. O dilúvio aparece então como uma espécie de reinicialização forçada, mas não provocada por forças naturais, e sim por agentes conscientes, seres que controlavam, manipulavam e julgavam. E aqui surge uma hipótese que intriga estudiosos modernos. E se esse julgamento não foi feito por anjos, no sentido espiritual, mas por seres avançados de outro mundo, seres que conduziam experiências genéticas, observavam o comportamento humano e decidiram que o projeto estava saindo do controle, a prisão dos vigilantes é também simbólica. Eles não foram destruídos, mas selados em câmaras subterrâneas. Enoque descreve isso com detalhes. Cavernas escuras, portas trancadas, correntes. Em culturas posteriores, como no zoroastrismo e no gnosticismo, encontramos ecos dessa prisão locais ocultos, onde deuses antigos dormem, esperando o fim dos tempos. E se algumas dessas prisões ainda estiverem por aí, nas montanhas Zagros, na Anatólia, em cavernas do Cáucaso, há sítios arqueológicos inexplicáveis, com portas megalíticas, túneis que parecem não ter função, e ruínas que datam de antes da escrita. Na própria Etiópia, berço do livro de Enoque, existem igrejas subterrâneas que, segundo a tradição, foram inspiradas por visões celestiais. Será que essas prisões são mais literais do que pensamos? E o dilúvio? Os geólogos sabem que, por volta de 10 anos atrás, o nível dos oceanos subiu drasticamente. Marcas geológicas apontam para uma rápida inundação global. Cientistas modernos chamam isso de fim da Era do Gelo. Mas, para as tradições orais, foi o tempo da grande destruição e do recomeço. Noé, Utnapishtim, Manu, Deucalião. Diferentes nomes para o mesmo sobrevivente. Aquele que levou os ensinamentos de antes para o mundo novo. Aquele que continuou o legado, mesmo com o passado afundado em lama e silêncio. Se os vigilantes e os Anunnaki são realmente os mesmos, então o dilúvio foi mais do que uma história. Foi um ponto de ruptura entre dois mundos. O mundo onde homens e deuses caminhavam juntos, e o mundo que conhecemos hoje solitário, desconectado, cheio de ruínas e memórias incompletas. Mas, como toda prisão, um dia as portas podem se abrir. Desde os primeiros mitos, a humanidade é alertada a saberes que não devem ser tocados. O fruto proibido, a chama de Prometeu, a torre de Babel, a pedra filosofal e, claro, os ensinamentos dos anjos caídos. Em todas essas histórias, a linha entre a sabedoria e a ruína é tênue, mas no livro de Enoque, essa tensão atinge um novo nível. O conhecimento é dado não por homens, mas por seres celestes que desafiaram o próprio Deus. Quando os vigilantes descem à terra, segundo Enoque, eles não apenas tomam esposas humanas, eles ensinam, dividem com os homens segredos celestes que até então estavam trancados nos céus, e o fazem de forma sistemática. O texto lista alguns dos saberes transmitidos. O líder Azazel ensina os homens a construir espadas, escudos e couraças. Ele revela os metais da terra e como moldá-los com o fogo,
Outros ensinam a ler os astros, a prever os eclipses, a escrever, a pintar os olhos, a usar plantas e raízes com propósitos místicos ou medicinais. São conhecimentos úteis e perigosos. São instrumentos de criação e também de guerra. Por que isso foi considerado uma ofensa tão grave? Para a lógica celestial do livro de Enoque, o conhecimento tem um peso moral. Ele não é neutro. Ele transforma o destino dos homens. A humanidade, antes inocente, torna-se consciente. De repente, sabe forjar armas, sabe seduzir, sabe dominar a natureza, sabe olhar para o céu e calcular o tempo. A humanidade, que era apenas uma criação, começa a se perceber como potência. Essa narrativa lembra, inevitavelmente, o mito grego de Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses e o entregou aos homens. Por isso, foi condenado a sofrer eternamente. O fogo, símbolo do conhecimento, da tecnologia, da autonomia, era sagrado. Ao entregá-lo à humanidade, Prometeu quebra a ordem divina. O mesmo ocorre com Azazel. O mesmo ocorre com Enki, o deus sumério que traiu os Anunnaki para ensinar os homens. Essa tríade, Prometeu, Enki e Azazel, formam um arquétipo universal. O traiçoeiro compassivo, aquele que se rebela por amor ao ser humano, que paga o preço por compartilhar luz com aqueles que viviam nas trevas. Mas o conhecimento proibido traz consequências, não apenas para os anjos caídos, mas para toda a humanidade. No livro de Enoque, o resultado direto desse ensinamento é a corrupção total da civilização. Os homens passam a guerrear, a dominar uns aos outros, a desejar o que não deveriam. Os gigantes filhos da união entre anjos e humanas tornam-se predadores violentos. O mundo afunda em caos, e o céu decreta: basta. O que parece estar em jogo não é o conhecimento em si, mas o tempo em que ele é entregue. Como se houvesse uma hora certa para cada revelação. Os vigilantes, ao acelerarem o processo, sabotam a curva natural da evolução humana. Não deixam o homem descobrir por si mesmo. Eles entregam fórmulas prontas, chaves sem porta, poder sem sabedoria. E é nesse ponto que surge a ideia de que nós não fomos feitos para saber certas coisas ainda. Essa tese aparece também em outras tradições. Na Cabala, há letras que não devem ser pronunciadas. No Islã, há 99 nomes de Deus, mas um 100º é mantido em segredo. No hinduísmo, os Vedas dizem que o verdadeiro conhecimento é reservado apenas aos rishis iluminados. Saber demais, cedo demais, pode destruir. Mesmo hoje, no mundo moderno, vivemos essa tensão. A ciência avança. Criamos energia atômica, inteligência artificial, manipulação genética. Mas será que estamos preparados espiritualmente para lidar com essas ferramentas? Ou estamos repetindo o mesmo erro dos vigilantes, abrindo portas sem saber o que há atrás? Há estudiosos que interpretam o livro de Enoque não como mito, mas como o registro literal de um evento antigo. Segundo essa leitura, os vigilantes seriam seres de fora da Terra, talvez extraterrestres, talvez interdimensionais que, por compaixão ou interesse, decidiram ensinar aos humanos o que sabiam. Mas, ao fazer isso, interferiram em um plano maior. Talvez fossem apenas exploradores. Talvez fossem exilados. Talvez rebeldes. O curioso é que as tradições místicas do Oriente falam de algo semelhante. No Tibete, há a lenda dos mestres do submundo que habitam cidades subterrâneas como Shambhala e Agartha. Eles seriam guardiões de saberes antigos, que só serão entregues à humanidade quando esta estiver purificada. Alguns estudiosos apontam que esses mestres seriam os próprios vigilantes sobreviventes, aguardando o tempo certo. Voltando a Enoque, seu papel não é apenas narrar o que viu. Ele é instruído a registrar o conhecimento verdadeiro, mas esconder-lo, selar-lo, guardar-lo para os justos.
Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que ainda existe conhecimento oculto, enterrado ou escondido, à espera de ser revelado no tempo certo? Talvez as pirâmides, os textos apócrifos, os manuscritos do Mar Morto, os símbolos dos templos antigos não sejam apenas ruínas. Talvez sejam mapas deixados por aqueles que sabiam mais do que podiam dizer. Mapas que apontam para um saber adormecido e perigoso. O fogo de Prometeu, o bronze de Azazel, as tábuas de Enki. Tudo isso talvez seja parte do mesmo código. Um código que diz: o conhecimento tem um preço, e quem o recebe antes da hora, paga com dor. No silêncio do tempo esquecido, nas profundezas que os olhos humanos não veem, algo permanece. Segundo o livro de Enoque, os vigilantes, os anjos que desceram, ensinaram e caíram, não foram destruídos. Eles foram presos, lançados em abismos escuros, selados por forças celestes, guardados até o dia do julgamento final. Mas, e se esse dia estiver mais próximo do que imaginamos? Enoque descreve essas prisões com detalhes estranhamente físicos: cavernas profundas, correntes de fogo, barreiras de pedra e selos divinos. Eles não são dissolvidos em luz. Eles não evaporam como espíritos. Eles são mantidos, vivos, contidos, esperando. A linguagem é mais próxima da engenharia do que da espiritualidade. E isso faz muitos se perguntarem: esses anjos seriam mesmo seres imateriais? Ou seriam seres avançados, de carne e osso, com acesso a tecnologia incompreensível, confinados em instalações ocultas sob a terra? A tradição judaica tardia, os textos de Qumran e até o Apocalipse de Pedro mencionam locais de punição subterrânea onde estrelas caídas aguardam julgamento. Já os gnósticos acreditavam que esses seres não eram maus por essência, mas portadores de um conhecimento que o mundo ainda não era digno de receber. Entre os antigos cristãos etíopes, ainda hoje acredita-se que há 7 prisões seladas no fundo da terra, cada uma guardando um arcanjo caído. A tradição é viva. No simbolismo, tudo aponta para um tempo de retorno. O próprio Enoque fala de uma geração futura, que abriria os olhos, veria os sinais e descobriria o que foi escondido. Ele diz: guardem estas palavras até que chegue o tempo, pois elas não foram escritas para esta geração, mas para os que virão. Isso ressoa com uma inquietação moderna, a sensação de que algo está para acontecer. Vivemos numa era onde o céu voltou a ser vigiado. Satélites, telescópios, observatórios registram fenômenos inexplicáveis. As forças armadas de várias nações admitem abertamente que há objetos voadores não identificados com comportamentos que desafiam a física. A NASA reabre arquivos. O Vaticano convoca astrobiólogos. E muitos se perguntam: o que está voltando? As antigas culturas diziam que os deuses viriam das estrelas e por elas voltariam. Os egípcios falavam de um tempo cíclico, onde Osíris ressuscitaria e a estrela Sírius abriria os céus novamente. Os sumérios previam o retorno de Nibiru, o planeta dos deuses. E o próprio Enoque escreve sobre um filho do homem vindo do céu com multidões de seres celestiais, julgando, separando e reconstruindo a terra. Seria tudo isso uma metáfora? Ou estaríamos, de fato, nos aproximando de um reencontro com nossos instrutores originais? Se os vigilantes eram Anunnaki ou algo ainda mais antigo, então sua prisão pode ser apenas uma pausa. Uma quarentena. Um ciclo que se completa. Talvez alguns deles já tenham voltado. Talvez outros estejam despertando. Talvez os túneis selados sob os desertos, os portais esquecidos nas montanhas, os símbolos codificados nas escrituras, sejam apenas avisos silenciosos. E o mais curioso é que, mesmo aprisionados, os vigilantes deixaram sementes. O conhecimento que eles passaram continua entre nós. Está nos livros, nos mitos,
nos monumentos, nas ciências ocultas. Está na curiosidade que nunca cessa, na busca por respostas, no desejo de compreender. Nós somos seus herdeiros e, talvez, seus julgadores. No fim das contas, talvez o maior castigo dos deuses não tenha sido a prisão, mas o esquecimento. Ser apagado da história, transformado em mito, relegado ao rodapé das escrituras. Mas nem todo esquecimento dura para sempre. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda escuta esse chamado antigo, o chamado da origem, o chamado da queda. E talvez o chamado do retorno. Se você gostou dessa jornada, não esqueça de deixar um like, compartilhar com quem também busca respostas e deixar nos comentários. Você acredita que os vigilantes vão voltar? Nos vemos no próximo mistério.